Toda pessoa tem uma história e toda história merece ser escutada. Eu sou Roberto Marinho, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em o nosso programa Lugar de Fala, um espaço de ideias, experiências e reflexões sobre o tempo em que vivemos. Agora, hoje é diferente, hoje estamos com uma proposta diferente. Literalmente, estamos começando pela cozinha, pelo que há de agradável, de saboroso, de familiar. Eu estou aqui com a Giovana Martins. Giovana Martins é a nutricionista do espaço Família Kaizen. E hoje ela vai preparar um alimento para nós, enquanto nós fazemos a entrevista com o nosso entrevistado, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Vocês vão gostar, eu tenho absoluta certeza disso. E aí, Giovana, você vai fazer o que para nós? Você já tem ideia? Já. Primeiro, muito obrigada por essa oportunidade. Ótimo. E hoje eu vou fazer, como a gente está compartilhando de bons momentos, boas conversas e um ótimo podcast, eu vou fazer um prato para compartilhar. Ai, que delícia! Que são discos de abobrinha e berinjela, Olha, recheado com romos de grão de bico e beterraba assada. Nossa. E vou finalizar com um tomate com azeite trufado. Olha só, então, você que está aí, infelizmente não pode estar aqui. Então, nós vamos ter isso ao final da entrevista. Logo no finalzinho, né? Se você puder, com a sua equipe, servir a gente, né? E, Giovana Martins, você é nutricionista, me conta um pouquinho sobre você, para a gente conhecer, para a gente falar para o nosso público. Claro, que tá eu ouvindo. sou nutricionista formada e com tempo de experiência há 6 anos. Olha, Vim da bom. rede hoteleira de luxo, Ah! então sempre trabalhei no meio de bem-estar, parte integrativa, que foi o meu Sei. maior sonho. E hoje Sei. eu tô aqui conduzindo todas essas experiências, cuidando da saúde das pessoas Sim. na parte integrativa. Então aqui eu respeito muito, não só a saúde, Sim. mas a pessoa nos 3 âmbitos da vida dela. Então Que a gente são? cuida de tudo. Parte física, espiritual e mental. Nossa, olha que interessante. E é um desafio isso, né? Com certeza, É um mas é desafio. super importante, porque quando a gente fala só de alimentação, Sim, não é só o que eu como, mas como eu como, sim. como que isso influencia meu ambiente. Sim. Então eu tenho todo esse cuidado para Sim. que a gente se alimente de coisas boas, mas que nutra não só meu corpo, mas a minha alma também. Olha, nossa, gostei muito, gostei muito. Manda um recado, então, para quem tá ouvindo a gente. Bem, primeiro, muito obrigada por vocês estarem com a gente e eu espero vocês aqui no Espaço da Família Kaizen para que vocês possam Isso. também experimentar dessas coisas maravilhosas que a gente faz aqui. Isso, só para frisar, o espaço da Família Kaizen fica em Cotia, em Granja Viana, na Estrada do Capuava. Mas se você quiser o endereço, comenta comigo aqui nos comentários, no Insta, no meu canal no YouTube também, que lá eu mando para vocês. Vai ser um prazer receber vocês, poder degustar coisas maravilhosas feitas pela Giovana Martins, tá bom? Então eu vou deixar você à vontade, Muito porque obrigada. agora eu vou falar com o nosso convidado. Vou apresentá-lo para vocês, né? Bom, estamos aqui no espaço da Família Kaizen, né? Chama-se Espaço Família Kaizen. É um lugar, eu já tenho dito, um lugar incrível, bonito, extraordinário, vale a pena conhecer. E hoje eu tenho como convidado o Fernando Confiança, que está aqui conosco. Muito obrigado por ter vindo. E eu vou falar muito rapidamente sobre você. Se você achar que não tá bom, você pode complementar. É como eu sempre digo, aqui modéstia não serve para nada, né? Então a gente pode realmente falar do que é real. O Fernando, ele é arquiteto, urbanista, empresário e uma das vozes mais atuantes quando o assunto é desenvolvimento de Cotia e da Granja Viana, claro. Ele tem uma trajetória que une empreendedorismo, projetos de iluminação no Brasil e também no exterior, né? Atuação acadêmica e forte participação na sociedade civil. Fernando Confiança, como ele é chamado, depois a gente vai dizer o porquê do Confiança, dessa história, ele construiu sua história sempre movido pelo compromisso de transformar lugares e melhorar a vida das pessoas. Hoje teremos uma conversa sobre cidade, empreendedorismo, liderança, mobilidade, política e principalmente sobre o ser humano por trás de tudo isso. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso canal Roberto Marinho, Lugar de Fala, ok? Obrigado, Roberto.
É um privilégio para mim participar da sua seleta lista de pessoas que você traz para cá, para que você traz para o seu lar, né, Roberto? Sim, sem dúvida. Aqui é a nossa casa, é como se fosse a nossa casa aqui. A gente tem a sensação de que realmente está num ambiente de casa. Mas um ambiente assim, bonito, sofisticado, bem arrumado e tudo de bom, né? Muito legal. Obrigado mesmo e vamos lá. Vamos lá. Então, Vamos olha, pra antes de falar em arquitetura e política, eu queria voltar quase 200 anos atrás. Porque, de certa forma, sua família ajudou a construir Cotia e toda a região. Então, eu tenho aqui, eu preparei algumas coisas para saber de você, para você contar, né? Sua família chegou aqui em 1836, é isso? 1836, Nossa, imigrantes da Alemanha, sou Nossa. descendente dos Fischers. Dos Fischers da maçã? Tá? Os Fischers aqui do Morro Grande. Aqui. Porque lá em Matão, naquela região de Araraquara, os Fischers plantam maçã, laranja, uma série de coisas, né? Aqui é outra história. Aqui planta beleza. Planta beleza. Isso. Na época, o rei estava permitindo que estrangeiros tivessem acesso à terra. Ah, que interessante. Porque era reinar. Ah, verdade, não era república ainda. Não era república. Como é que chama? Tem um outro, é um reinado, né? Era uma monarquia. Monarquia, muito bem. Isso. Imagina, eu conheço monarquia. Eu lembro que na década de 90, que teve aquela votação, né? Plebiscito para o Brasil se tornar ou uma monarquia ou uma república, né, com um presidente eleito. Eu me lembro muito bem. Até na época estava jornalista, nós fizemos a revista que eu estava, fizemos um evento grande e nós convidamos algumas figuras, até o rei, né, considerado o rei, que era, a gente brincava, o rei surfista, né, enfim, né, alguma Orleans, coisa. Né, Bragança. Isso, a família Orleans Bragança, isso, exatamente. Sabe, né? que uma imigração, ela traz para um país pessoas com conhecimentos aprimorados em outros países também. Nossa. E o fato da época, né, permitir que se trabalhasse a terra, tivesse a propriedade da terra, Sim. tornou a minha família colonizadores. Nossa, né? de Cotia. Colonos mesmo, né? Pessoas que vieram para trabalhar a terra. O meu tataravô saía daqui de Cotia com a colheita de batatas e ia vender ali no bairro de Pinheiros. Tem o Largo da Batata, não tem? Tem o Largo da Batata, mas parece que ele lavava as batatas à margem do Rio Cotia, é isso? Isso, nas margens ali do Rio Cotia, próximo ali do Morro Grande. E era plantado a batata ali também? Exatamente. Então plantava, extraía a batata da terra, lavava essa batata e ia para Pinheiros, o Largo da Batata, que muita gente, quem é de São Paulo propriamente, conhece, né? A distância de Cotia para São Paulo é um dia de cavalgada. Nossa, então, imagina. se começar a parar para pensar, as cidades, elas daqui são dias de cavalgada. Parava aqui em Cotia, depois mais um dia chegava em São Roque, depois Sorocaba, e assim você vai entendendo as distâncias que a gente tem. E o sofrimento, né? E o sofrimento. Outra realidade. Hoje a gente tem uma Raposo, que também, que não é um dia, mas pode ser uma hora. Exatamente, 1, 2, 3, mas é um assunto que a gente também vai passar por ele, por Raposo Tavares. Nós vimos toda essa mudança aqui da cidade. Eu sou nascido em Cotia, tenho 56 anos. Nossa. Então vinha aqui, passava para onde está hoje o Espaço Kaizen, aqui tudo era de terra. Eu vinha para fazer aula de matemática, aula de reforço de matemática ali no Parque São Jorge. Conheço, lógico. Então vinha com uma motocicleta pelas trilhas e depois atravessava ali para ir assistir aula. Aprender. Outra realidade, outros tempos. E não estou contando uma aventura do meu avô, estou contando histórias que eu vivenciei. Você participou. Uma transformação muito rápida. Sim, e você teve um envolvimento, digamos assim, nesse crescimento, nessa mudança, né? Ainda mais como arquiteto urbanista. Eu imagino que você deve ter tido um envolvimento, e tem até hoje um envolvimento assim muito grande, né? Meus pais fundaram o Confiança Materiais de Construção. Sei. E essa virtude é uma coisa que para os meus pais é algo fundamental. Sim. E a população carinhosamente esqueceu o nosso sobrenome. O Fischer.
nos adotou como os confiança. Confiança, porque vocês faziam entregas, assim, o que era dito era cumprido. Exatamente. Olha aí, tá vendo? Vendia, entregava o que tinha vendido. Nossa, então por isso confiança. Exatamente. E você carrega esse nome. Aliás, eu conheço há alguns anos, eu nem sabia que seu nome era Fischer, né? Tem o Brevilieri também, que é sobrenome do meu pai, mas imagina botar o nome de Brevilieri no depósito de materiais de construção. Ninguém nunca ia conseguir falar. Fica difícil, fica difícil. Então ele colocou essa virtude da confiança e sou hoje o Fernando Confiança graças a esse trabalho sério dos meus pais. Dos seus ancestrais. E do que eu entrego também. Claro, claro. Quando você olha para trás, você sente que carrega uma responsabilidade por essa história que você está contando? Com certeza. Porque em todos os lugares por onde eu chego e conto que meu pai é o Marcos Confiança, todo mundo elogia. A minha avó, né, e também uma mulher que conseguiu agregar os agregados que chegavam na família. Sim, então, se uma filha se casava nos dias de festa, dia de final de ano novo, tudo isso, os agregados vinham passar esses dias junto dela, né? Uhum. Hoje nós somos em Cotia em 139, que nasceu agora esse ano. Nossa, pessoas? Todos moramos aqui. E chegaram, deve ter chegado 2, seu pai, seu bisavô e sua bisavó. Ou eles se conheceram aqui? Não, eles vieram de lá da Alemanha e construíram a família, né, meus tataravós, dessa maneira, com todo mundo junto. Que legal. E de que lugar eles eram da Alemanha? Essa informação eu não tenho. Você não tem, não? Ok. E você imaginava que um dia você faria parte dessa trajetória, dessa história? Não, tudo... Bom, já cheguei bem mais longe dos meus maiores sonhos, essa é uma verdade, sabe? Nossa. Mas... Que alegria poder dizer isso, hein? Vamos combinar, né? Mas isso é uma alegria, uma satisfação, né? Você olhar e falar, nossa, eu fui mais longe do que eu imaginei chegar um dia. Verdade. Nossa, eu cresci ali no bairro do Atalaia, sei. Né? Ruas de terra, estudei em escola pública ali no entorno de onde eu morava. Daí estudei em escola adventista, onde eu concluí o ensino médio. Sim. Aí o ensino médio, fui estudar em São Paulo. Já ali perto do Shopping Eldorado, tinha um colégio que chamava Luiz de Camões. Sim. Aí a faculdade... Eu tô falando assim, não é porque eu conheço, não. Eu tô concordando com a tua história, tá? Eu não conheço, Tá se localizando. Eu sou daqui de Pinheiros, do Fernão Dias Paz. Sim. De outros nomes de escola. Esse também era um colégio bem assim, tradicional de lá. Sim, por isso que eu citando. Aí a faculdade eu fiz no Mackenzie, estudei desenho industrial, me especializei daí no design de luminárias. Uhum. Isso abriu para mim um mundo totalmente incrível, novo. Né? Comecei a trabalhar para os melhores escritórios de arquitetura da época e até hoje, porque a iluminação é como um perfumista, né? Sim. Então, são definidos aromas. A Giovana está preparando ali algo para o nosso paladar, aroma e visual também, e o espírito de tudo isso. E da especialização da iluminação, eu fiz projetos em 18 estados brasileiros. Em 2008, concluí meu projeto de número 1000. Nossa. Participei da Feira de Milão, de 6 edições. Tenho luminária exposta no Salão Satélite. Fui professor do Instituto Europeu de Design. Puxa vida. Daí, com isso, com essa atividade, com os profissionais dessa área, eu tive o privilégio de trabalhar também num projeto de iluminação do Castelo de Belmonte, que fica na cidade de Cuenca, na Espanha. Olha isso, olha isso. Através de uma profissional lá de Madrid, a Maria Covarrubias. Olha que bacana. E, poxa, tem muita história. Do Brasil para o mundo, né? Foi, de Cotia para o mundo. Do Cotia para o mundo, olha aí, nossa Cotia, né? É interessante, né? E uma coisa, esse sobrenome Confiança, a gente já conversou, já falou aqui, já explicou para você que está nos ouvindo, que ele não é um nome de cartório, né? Ele veio de pessoas. E como é que é carregar esse sobrenome conquistado, dado pelas pessoas? É como se fosse, entre aspas, digamos uma comenda, algo assim, né? É alguém que te entrega essa palavra, que é uma virtude. Então, todo o tempo ela chega para mim com grande alegria, porque até os defeitos
nós não conseguimos enxergar, não é verdade? É difícil. Quem aponta os nossos defeitos normalmente são as outras pessoas. Então, E elas têm também aqueles defeitos, porque você só reconhece. Agora entra um lado meu psicanalítico, né? Uma fala minha psicanalítica. Você nomeia alguma coisa a partir do registro de arquétipos simbólicos que você tem. Então, isso é feio, isso é bonito. Tá, mas por quê? Porque eu acho, porque aquilo... Então, quem nomeia realmente, geralmente está falando sobre si, não sobre o outro, né? Só um parênteses que eu não poderia deixar de perder essa oportunidade, né? E aí, quando alguém te traz, então, essa virtude da confiança, ela acaba trazendo para mim uma responsabilidade importante. Então, quando eu agendo um horário para atender uma pessoa, se eu marquei com ela, por exemplo, às 10 horas da manhã, graças a Deus, o universo também se organiza para que eu consiga estar lá às 10 da manhã. Porque a partir do momento que você marcou esse horário... Está marcado. As pessoas prendem a respiração e ficam aguardando aquele dia e horário para soltar a respiração. Não é? Existe uma expectativa. Exatamente. E olha, e isto é verdadeiro, porque nós marcamos a gravação aqui do nosso canal, do nosso programa para o canal, no podcast, às 15 horas. Quando foi 14h45, o Fernando Confiança estava aqui. Então é isso. Não preciso puxar, sabe assim? Não precisa, sem rasgar sedas. Não precisamos ficar, né, rasgando sedas aqui. Mas é verdade, é real, né? E falando sobre o menino, quem era o menino Fernando? O que ele sonhava? Poxa, eu acho que jogar bola, passar na escola. Eu tenho uma dificuldade que é a dislexia. Nossa. Então, para mim, a parte escrita é muito difícil. Imagino. Quando alguém fala a palavra árvore, eu vejo a imagem. Eu não vejo as letras. Você não consegue, exato. Então, eu tive desde pequeno aprender a desenhar as palavras. Quando eu vi esse mundo do desenho industrial, que eu poderia trabalhar com desenho, com coisas assim, eu falei, nossa, e agora então achei o lugar onde meu lugar é ao sol. Olha que interessante. Nossa, isso abre aqui um recorte para falar assim, né? É interessante, né? Quando a gente, por exemplo, descobre um talento ou descobre alguma possibilidade ou colocar em uso o nosso talento, que às vezes não é um talento assim, digamos, que todo mundo tem, é um talento diferente. Ou às vezes você não tem também, você não tem um recurso, que é o seu caso da dislexia, né? Por exemplo, o TDAH, né? Por exemplo, eu sou um portador de TDAH, então assim, eu sofri muito por isso. Eu também, nossa, para passar nas provas de português, nossa. Geografia, história era mais fácil porque eu desenhava. Meus cadernos da faculdade todos, eu até poderia ter trazido, não sabia se a gente ia abordar isso, mas fica para uma segunda vez. Minhas aulas a gente vai são repetir. Todas desenhadas. Então é o professor em determinado ponto, o que ele colocou na lousa, e aí eu olho para aquilo e eu revivo. Consigo reviver a aula. Nossa, você tem a sua demanda e eu tenho a minha. Você imagina eu com TDAH tendo que ouvir uma pessoa contar uma história. Nossa, quantas vezes eu interrompi essa pessoa, eu coloquei palavras na boca dela, eu terminei a frase dela, sem contar que o TDAH, ele tá aqui, se passa uma mosca aqui do lado, ele fala, nossa, que bonito, olha que legal, volta pra cá. Mas aí já volta, nossa, eu estou falando sobre mim, tá? Eu não estou falando sobre a questão, porque eu, embora entenda bastante, porque eu estudei, fui atrás, fui aprender, eu também tenho a demanda, então a gente acaba sabendo falar. Mas é isso. Mas assim, sabe o que é interessante, gente, a mensagem para você? Cada um com a sua demanda. Então, por exemplo, às vezes, eu não tenho um QI altíssimo. Ok, você não tem um QI altíssimo, mas você tem uma outra habilidade que supera tudo isso. Acho que isso que é a grande beleza da vida. Eu costumo dizer, né? Eu não sou um homem lindo, Brad Pitt. Ok, não sou, mas Deus me indenizou. Deus me deu simpatia, me deu elegância, me deu educação, me deu tanta coisa boa que ok, né? E o fato de hoje
entender o mundo através de figuras, eu consigo trabalhar dentro da construção civil justamente adaptando as linguagens. Nossa, que delícia. Então eu trabalho com ajudante de pedreiro, o mestre de obra é uma outra linguagem. Sim. Aí o engenheiro uma outra, aí o proprietário é uma outra e a esposa do proprietário é outra. Nossa. Então, Mas... E os filhos, outra linguagem. Então, você... Ainda bem que Aí, Deus me deu te deu essa habilidade. Essa habilidade. Eu acho que essa habilidade se traduz numa coisa muito bacana que eu vou dizer aqui, que se chama assim, empatia. Você se colocar no lugar da pessoa. O pedreiro, você sabe se colocar no lugar dele, você sabe conversar com ele. A esposa o casal, a família que está fazendo a contratação do seu serviço. Que você momento sabe ela está vivendo, né? Isso, você sabe se colocar no lugar. Então, eu acho que assim, uma boa dose de empatia acaba que resolve bastante coisa, né? Você vê que uma família que tem criança, por exemplo, que está engatinhando, né? Está começando a andar, não adianta você querer colocar na casa dela luminárias de abajures sobre as mesas. Nós vamos ouvir ali dentro daquela casa diversos não, né? Do tipo, não põe a mão ali. Sim, né? Exatamente. E aí, assim, aproveitando, assim, existe alguma lembrança da loja dos seus pais que ainda emociona você? Olha, eu cresci atrás do balcão de um material de construção. Então, eu saí depois que eu fui crescendo, eu saí para entregar materiais de construção também. Fui motorista. Nossa! Então, isso eu tinha, vamos colocar aí, 16 anos, 56 dá 40 anos atrás. Tá. Você é bom de matemática. Quase. Fez de cabeça. Fiz aí, mas acho que talvez pode ser que seja 30. Mas também. tá bom, tá tudo certo. Aí, Roberto, eu acho que até hoje eu vejo pessoas que eu entregava o material de construção ali para uma família e tinha uma família que estava em dificuldade, morando vizinha. Nossa. E eu vejo essas famílias morando nas mesmas condições, apesar das promessas que a gente ouve, né? De que haverá um milagre e eles deixarão aquelas condições difíceis, sabe? Essas promessas mesmo feitas por políticos que não cumprem, que não são de confiança. Então essa eu acho que é uma lição que até me deu essa indignação, falar, poxa, eu que sempre entreguei o que prometi, vendo essas pessoas acreditarem em promessas, em milagres e continuam em dificuldade. Essa eu acho que é um ponto que ele me move e me faz... Te emociona, né? E me diga uma coisa, e como arquiteto, você iluminou cidades, Brasil, fora do Brasil, uma série de coisas, mas qual foi o projeto que iluminou você? Bom, eu fui a Campos do Jordão, eu estava trabalhando na Gabriel Monteiro da Silva, aqui em São Paulo. Conheço. E um colega arquiteto lá de Campos estava fazendo um projeto de arquitetura ia ser um mini shopping, com arquitetura do ano de 1800. Nossa, que bacana. Isso foi no ano de 1994. Tá. Em 1800 ainda não existiam as lâmpadas elétricas, né? Sim. Essas lâmpadas que a gente consegue hoje fazer luz com foco, sabe? Tem um estereocopo aqui, vamos colocar uma luz direcionada para cá. Para obras de arte, né? De croicas, né? Essa iluminação controlada. Então eu fechei o contrato e fui para a Europa, circulei por Portugal, Espanha e Itália, vendo essas... Para aprender. Ver o efeito luminoso que se aplicava dentro dessas construções antigas. Nossa, que interessante. E ali eu consegui ver que em Portugal, na época, existia uma lâmpada que é uma lâmpada incandescente, que você via o filamento dentro dela, lembra? Porque era uma bolinha cristal, né? Eu lembro disso, claro, eu lembro sim, isso eu consigo lembrar. Então, imagina assim, que é uma cidade à noite iluminada por esse efeito luminoso. Assim era Lisboa. Quando eu cheguei em Madrid e Barcelona, daí nós já tínhamos lâmpadas brancas, por exemplo, iluminando esse lado do copo, e do outro lado uma lâmpada azul, porque se tivesse luz só desse lado, você teria um breu aqui, não é isso? Sim. Então imagina que esse breu ganha uma luz azulada.
Ah, que interessante. E quando cheguei na Itália, essa luz branca aqui não era o azul, era uma luz âmbar, aquele laranja do pôr do sol, Sei como é. sabe, do nascer Lindo, do sol. Então, por sinal lindo. isso para mim foi uma visão assim muito interessante, vendo que o que era verdade em Portugal era uma outra verdade na Espanha e uma Sim, outra verdade na Itália. sim. Olha que interessante. Então isso foi um aprendizado, né? Isso me emocionou muito. E você pode dizer que este foi um projeto que você entrou e você pensou, esse projeto vai mudar a minha vida? Não, sempre foram agradáveis surpresas que mudaram a minha vida, mas foi ao longo do processo. Uhum. Nunca tive assim uma. Realmente a gente nasce sem saber nada, né, Roberto? Nossa, completamente. E na medida que você vai colocando em Completamente. prática a teoria, você vai tendo Nossa, outras com respostas, não é mesmo? certeza, são as experiências, as relações, o não dar certo também. Gente, o não dar certo, às vezes a gente se penaliza, se culpabiliza, né? E às vezes pode até carregar algum peso, mas o não dar certo também é um aprendizado gigantesco, né? Isso mesmo. Você superar esses desafios é a Sim, própria vida, né? sem dúvida, sem É você dúvida. estar entretido na alegria, no seu projeto, Sim, na família, com a criação dos filhos, sim, em superar, resolver os problemas. é isso Porque mesmo. todo problema tem solução. Todo. Depende de como você olha. Pelo menos dizem, né? Assim, já ouvi alguns textos, aliás, um texto a respeito, que dizendo que pelo menos 10 soluções você encontra para a saída de um problema, de um contexto, né? Não sei se é 10, se é 8, se é 7, se é 5, enfim. Mas Tem uma tem estatística que algum. diz que 95% dos problemas se resolvem sozinhos. Então, a gente precisa trabalhar para resolver os Então, o que a gente 5%. precisa ter? Paciência? É isso aí. Muitas das É vezes, paciência. as Né? coisas se resolvem sozinhas. Nossa. E o que uma cidade bem iluminada, ela diz sobre um povo? Me conta isso. Existe, por exemplo, a maneira como você se comporta dentro de uma biblioteca, você fala mais baixo, não fala? Sim, Dentro de uma igreja também, nunca teve aquela plaquinha de de silêncio. de Isso. proibido E fumar de silêncio também, né? ou de silêncio. É. As pessoas não fumam e ficam em silêncio. Aham. O ambiente diz muita coisa. Isso. Então, o Ah, ambiente interfere totalmente no seu tá. comportamento, tá vendo? Uhum, Bom, e uhum. o efeito luminoso, ele fala muito sobre a pessoa. Se ela é uma pessoa que ela permanece mais tempo em locais onde tem luz e sombra, Sim, para aquela pessoa que permanece mais tempo em local de luz geral, luz sem sombra, sabe, igual a iluminação sei. de um supermercado. Sim, sei. Então, eu já fiz projetos para casais aonde a esposa prefere a luz e sombra, Sim. luz mais direcionada para as coisas, para a mesa, para quadros, assim. Uhum. E o esposo já quer aquela luz mais enxergar tudo, acendeu a luz e enxergar tudo. Nossa. Bom, durante essa entrevista do projeto de iluminação, eu Aham. consigo demonstrar para Aham. esses dois que eles enxergam o ambiente de formas diferentes. Sim. Aí, com isso, quando um está no efeito de luz e sombra, o outro compreende o prazer que ela está sentindo. E aí Nossa. acontece um respeito e acabam as brigas. E você consegue As atender brigas todo podem mundo. vir por outros motivos, É. mas da iluminação já Esse está... está resolvido, né? E existe alguma poesia na arquitetura? Ah, sim. Bom, não sei se é uma poesia, mas eu sei que a casa é o lugar de onde nós partimos para diversos destinos e sempre retornamos para ele. O hall de entrada da casa, né, onde você abre a porta e vai entrar, é o Isso. lugar onde você deixa aquele falar alto da rua, sabe? Ô, Uhum. saúde, oi, tudo bem, que alegria, como Cheguei. estás? Tudo, né? Essa saudação É. toda. E também é o lugar onde você se despede, é onde você larga a chave do carro, a bolsa, tudo em cima, por exemplo, de um aparador. Sim, nós temos sim, lá, nossa residência. E a casa é o lugar onde você nasce, cresce, vive. E se Uhum. a boa sorte permitir, você também conclui a sua história. Nossa, olha que coisa interessante, né? E você acredita que as cidades também adoecem? As cidades, elas devem cumprir 5 coisas, Roberto.
Por exemplo. Primeira coisa, oferecer trabalho, Hum, oferecer saúde, hum. oferecer educação, oferecer lazer e moradia. Toda cidade que falta um desses 5 ingredientes, ela apresenta uma deformação social. Uhum. Então, vamos falar aqui da nossa região, Isso, da Raposo, né? eu ia falar da Cotia. Ah. Cotia tem essas 5 características ou falta alguma? Ela falta. Por isso que nós estamos vendo aí diariamente saírem 29.925 pessoas, eu sei que é 28, é quase 30 mil pessoas, saem diariamente de Cotia em direção a São Paulo. Nossa, pela Raposo. Pela Raposo. Somos os raposeiros. Eu acho que esse dá Nossa. para ser um título. É, pois que, né? Lógico. Agora, se eu te explicar que também, então são 30 mil pessoas que saem e vêm trabalhar em Cotia 25 mil pessoas de outros municípios, como é que você explica? Nossa, 50 mil pessoas, se você for ver mais ou menos. Sim, torno de 5 mil pessoas aí que estão saindo a mais do que gente que está vindo. Então, não dá para chamar a nossa região mais como um lugar de dormitório só, porque essas pessoas estão vindo para cá para trabalhar também, ou gerar sua riqueza, sabe? Sim, sua sobrevivência, enfim, seja o que for, né? Então, a nossa região, ela hoje, dentro desses números, 80% deles saem em busca de trabalho, mas as pessoas também estão saindo buscando saúde e também fazer os seus cursos. Sim, universidades, porque fora tem as universidades. Se bem que aqui já tem, né, não tantas, mas tem algumas opções de universidades, né? Então, elas não são referências assim que fazem a gente se deslocar para outro município, né? Então, nós temos, por exemplo, o Mackenzie em São Paulo, mas também tem Mackenzie em Barueri, em Alphaville. Eu conheço. Tá vendo? Então, a nossa aqui é uma região que eu não vou chamar de região que ficou no interior, é uma região que ficou esquecida de atrair investimentos para cá, pessoas que vieram empreender aqui na cidade. A gente está vendo ao longo aí desses anos todos, os empresários, os empreendedores preferirem outros municípios para investir do que aqui a nossa região. Mas por quê? Falta recursos? As pessoas acreditam que não vão ter pessoas que consumam o que eles têm a oferecer, os serviços e os produtos? O que acontece? Bom, é um conjunto de fatores, mas é tão bom você chegar num lugar e a pessoa falar, seja bem-vindo, e fazer tudo para que você se sinta na sua casa, né? Para que você se sinta acolhido. E onde é isso? Então, que cidade é essa? Está acontecendo em Valinhos, está acontecendo em Jundiaí, está acontecendo, a Vargem Grande está recebendo bons investimentos, São Roque está recebendo, Barueri fez isso, uma lição de casa sensacional, porque Barueri é incrível, né? Ela era muito menor do que Cotia, isso há coisa de 25 anos atrás. Nossa, Barueri eu vou a Barueri, né? Nossa, então, o empresário, quando chega aqui, ele não está recebendo essa mensagem, tá certo? Então, aí com isso, as empresas vão seguindo numa linha muito mais, num crescimento muito menor do que o aumento populacional. Sim. Né? Nós tivemos durante a pandemia um aumento em torno de 1 ano, 2 anos, de 28 mil pessoas na cidade. E aí como que você consegue estruturar o sistema de saúde, o sistema de escola e até as vagas de emprego? É verdade. Então, é bastante assim, uma questão, eu não quero dar nomes, Roberto, mas quem está com a caneta não tá fazendo esse trabalho de incentivar as pessoas a virem para cá. Eu entendo. Olha, então, digamos assim, o nosso alimento estava sendo preparado, estava sendo coordenado, definido pela Giovana Martins, que é a nutricionista do espaço. E o que acontece? Aí ela resolveu, ela e a equipe dela, eles terminaram o que aprontaram para nós degustarmos hoje, e agora está trazendo e vai montar a mesa, né? A gente ainda tem um pouquinho para acabar essa nossa entrevista, mas quando chegar perto do fim, Fernando Confiança, a gente degusta. Aí nós vamos convidar as pessoas que estão conosco aqui, as pessoas que nos acompanham, e aí nominalmente a gente cita cada uma, faz uma breve apresentação e convida essas pessoas para
comporem a mesa conosco e seguir assim. E aí nós vamos continuar nosso papo de outra forma, né? Bom, você conhece Cotia, então, como poucas pessoas que eu tenho visto. O que ela ganhou nos últimos 30 anos? Bom. E o que perdeu? Bom, muitas pessoas vieram para cá porque conseguem olhar para o horizonte e ver um horizonte, Sim. não uma parede de prédios, né? Sim. Tem muito verde. Exatamente. Então, essa é uma identidade das pessoas que vêm para cá. Uhum. E as pessoas que conseguiram morar aqui, trabalhar aqui, viver a cidade, realmente vem criando os filhos, vai vendo aí uma nova geração. Uhum. E tudo que chegou de melhor aqui na cidade foi feito por pessoas que empreenderam na cidade. Uhum. É aqui a família Kaizen, né? Não por porque exemplo, nós estamos aqui, mas sim, maravilhoso. Eles transformaram um espaço num lugar. Sim. Certo? Porque espaço é uma sensação de vazio. Isso. Agora, lugar é o lugar onde você vem confraternizar, é o lugar onde você conta suas histórias, é um lugar de trabalho. Isso. Tá vendo? Isso mesmo. Eu vejo como algo positivo. O melhor da cidade. Uhum. O melhor da cidade são os empreendedores que investiram aqui, que fazem realmente o máximo para melhorar o que a gente tinha lá naquela época da Rua de Terra. Entendi. E falando da Rua de Terra, e qual lugar da cidade representa a sua infância? Tinha um clube que chama Clube Aracan. Nunca ouvi falar. É um clube que tinha um clube familiar aqui muito bacana. O jogar bola nos campos de terra, eu acho que isso representa muito a minha infância. Os encontros da família, mesmo de festas de fim de ano, onde eu lembro dos adultos todos dançando depois da virada de ano, né? Então, acho que isso é o que tem aí de boas memórias. E a Nova Raposo? Nós falamos algumas vezes em Raposo, que a Raposo é congestionada, e é mesmo. É assim, para você saber como lidar com isso, você tem que saber o horário meio que certo para poder sair, né? Que seria depois das 10 e voltar depois das 8. Para você ter aproveitar um trânsito mais fluido, né? Mas a maioria das pessoas ainda não entendeu sobre a Nova Raposo. O que você tem a dizer sobre a Nova Raposo? A minha especialização em planejamento de cidades, né, em planejamento urbano, em sendo urbanista, é que me fez me aprofundar nesse projeto da Nova Raposo, porque eu consigo com isso, trabalhando com projetos de planejamento, visualizar o futuro. Sim. Então, já com esses números que eu falei de deslocamentos, nossa, de eu pessoas não tinha essa noção. E tudo mais, enorme. Dá para entender que numa faixa da rodovia você consegue passar no máximo 2.500 veículos em uma hora. Se nós temos então 30 mil pessoas saindo, nós temos então 10 mil veículos para circular, nós precisaríamos aí de 10 horas para fazer a coisa acontecer, certo? Nossa. Muito bem. Então, o projeto da Nova Raposo, ele faz uma coisa que a gente não tem hoje, que é separar o trânsito local, que é esse trânsito, por exemplo, de sair do centro e até o shopping da Granja Viana, tá, por exemplo, sem ter que pegar a Raposo Tavares. Então, ela vem organizando, separando esse trânsito local de quem está só de passagem, vindo lá do interior do estado ou vindo da capital, seguindo para o interior aqui via Raposo Tavares, lá para o lado de Sorocaba, para aqueles lados que a Raposo Tavares vai. Sim. Então, nós aqui moramos nas margens dessa rodovia, atrapalhamos quem está de passagem numa rodovia. Sim. Acontece que os gestores públicos municipais, eles não fizeram a lição de casa, que é permitir que a gente, por exemplo, que mora em Cotia, consiga viver a cidade sem ter que usar Raposo Tavares. Sim. Tem até algumas pessoas assim, até com um discurso romântico que diz que a Raposo Tavares é uma avenida, e ela não é, ela é uma rodovia. Ah, sem dúvida. Estadual, inclusive, né? Isso. Então você imagina se a cidade de Campinas ela precisasse da Anhanguera ou da Bandeirantes para sair de um bairro e chegar no outro. É verdade. Então, quem mora em Campinas, acho que dá para a gente usar essa cidade como boa referência. Boa. Tanto faz se tem pedágio ou não.
na rodovia, porque eles conseguem fazer aquelas 5 coisas que é trabalhar, Isso. cuidar da saúde, estudar, fazer o seu lazer e morar dentro da cidade sem ter que precisar da Raposa, no caso da rodovia. Da rodovia da cidade que você fez menção, né? Então, o que a gente precisa, a Raposo Tavares, a Nova Raposo, ela não vem para resolver o problema de mobilidade urbana de Cotia. Aham. Ela vem para organizar o trânsito e dar mais segurança para quem está deslocando. Ah, entendi. Eu entendi. Aí, claro, mas, poxa, deveria investir em transporte público, certo? O projeto da Nova Raposo, ele define que a conservação dessas vias marginais, que vão sair aqui de Cotia e vão até São Paulo, Tá. nos 2 sentidos. Elas vão ser conservadas pela concessionária. Mas a gestão dessas vias marginais, ou seja, se vai definir que uma das faixas, porque são 2 faixas, sentido São Paulo e 2 sentido interior. A prefeitura de Cotia, a prefeitura de São Paulo e Osasco, né, porque ela vai cortando esses 3 municípios, pode definir que no horário de pico, vamos dizer das 4 da manhã até as 9 da manhã, é exclusiva para ônibus. Sim. Então, com isso, a gente vai ver aí uma circulação enorme de ônibus e pessoas utilizando o transporte público. Sim. Sim. Mas o crescimento da cidade vai acontecer. Por isso que o metrô está sendo projetado para, se não me engano, 2046. Tem um pouco tempo ainda. Porque já se prevê aí aqui uma população em torno de 900 mil habitantes. Uau! Tá certo? Então, esse é um transporte, é um outro modal que vai trazer aqui para a nossa região uma outra maneira de se interagir com a cidade de São Paulo e com tudo que ela oferece. Né? Sim, sim. E o que mais preocupa você e o que mais lhe dá esperança? Você sabe dizer? O que mais me dá esperança é um propósito. Né? Esse propósito de vida de trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim. Seja para os meus clientes, seja para as pessoas que a gente atende nas nossas entidades assistenciais, seja para os meus pais, seja... É isso, o propósito de vida é isso, trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E sobre a política, Fernando Confiança, né? Você já foi candidato a prefeito de Cotia, você já assumiu a pasta, por exemplo, de arquitetura, urbanismo, alguma coisa assim, né? Eu li a respeito. E você tem alguma pretensão nas próximas eleições? Como é que fica essa sua relação com a política? A minha vinda para a política foi vendo que as pessoas que estavam nos cargos, e às vezes muitos que estão hoje, ao invés deles servirem a população, acabam se servindo dos benefícios né, para si mesmo. Então, eu, por estar trabalhando com entidades sem fins lucrativos desde 2006... Qual entidade? Bom, eu trabalhei com a Somos Cotia, que nós fundamos em 2018, ações beneficentes através do Rotary, através de lojas maçônicas, né? Perfeito. Então, a APAI também, as APAIs, no caso de São José dos Campos, a APAI daqui de Cotia. E nos conselhos municipais, né, também, que são instrumentos importantes de decisões. Eu fui vendo que as pessoas que estavam lá, elas não estavam trabalhando para servir. Sim, você está dizendo para benefício próprio, é isso que você comentou? Ser, isso, ou também que não conseguiram entregar o que se propuseram a fazer. Então, vamos dizer, essa pessoa, eu quero ser aí o secretário de meio ambiente. Sim. Só que não conseguiu desempenhar o papel correto que o meio ambiente necessitava. Entendo. Na indústria e comércio também não conseguiu entregar... Mas foi falta de competência ou foi falta de ter um trabalho focado, direcionado e planejado? O que você acredita? A única maneira de você concorrer à eleição é através de um partido, né, Roberto? Não tem jeito. E muitas vezes, tem que passar por isso. Na hora de fazer campanha, as pessoas acabam tendo apoiadores. E esses apoiadores podem ser excelentes militantes, mas eles não estão à altura, muitas vezes, de ocupar essas pastas. Entendo o que você está falando. Aí acaba sendo aí um jeito de dar uma arrumada aí
nessa dívida de favores, e Nossa. aí quem sofre acaba é a população. A gente Uhum. precisa ter realmente uma... Hoje em dia não dá mais para deixar as coisas para resolver amanhã. Entendi. As coisas estão bem imediatas e para resolver isso com planejamento e eficiência, a gente precisa de uma gestão técnica. Entendi. Gente capacitada para ocupar esses cargos. Entendi. E você se acredita capacitado e você pretende ocupar algum cargo político, disputar algum pleito? A minha primeira eleição, né, que eu concorri, foi para prefeito de Cotia e foi através do Partido Novo, Sim. que o partido ele oferece para a gente treinamento e cursos de gestão pública através do Instituto Libertas. Recomendo que as pessoas procurem aí na internet. Olha que interessante, tá? não sabia disso, não tinha essa informação. Então você vai aprendendo ali, você tem a vontade de trabalhar. Sim. Mas como trabalhar sem prejudicar as pessoas? Porque às vezes uma caneta É verdade. faz mais mal do que às vezes uma decisão, né? Uma tomada de decisão. Vou assinar isso que está colocado na minha frente. Vamos pegar Puxa aí lá em São Caetano, aqui do lado de São Paulo. Sim, sim, Grande ABC, Grande São Paulo. Eles fizeram lá um projeto para transporte de ônibus gratuito. Fizeram uma estimativa de que ia aumentar a demanda em 50%. Uhum. O que aconteceu? Aumentou em 300%. Nossa. Aí agora, o prefeito de lá está querendo agora então retirar, vai fazer cadastro das pessoas, quer dizer, o que ele tinha que ter feito lá no início, Pois é. ele está tendo que fazer agora, e nesse período a população pagou por esse dinheiro que foi queimado no escapamento dos ônibus. Nossa. É complexo isso, Então, né? Porque, assim, às vezes a pessoa tem boa vontade, às vezes é uma atitude, digamos assim, eleitoreira. É muito complexo. Né? Promessas de milagre. Eu, por exemplo, não consigo entrar num tema desse. Acho que tem que ser muito bem avaliado, porque são muitas variáveis. É a competência do gestor, o planejamento ou não planejamento, né? Expectativa, enfim, é uma série de coisas, né? E quando você entrou você se candidatou a prefeito, você dizendo, né? E você não ganhou, né? Mas você ganhou experiência, né? Sim, não dá para dizer isso? A gente sempre ganha, porque hoje eu entendo a cidade de uma forma muito mais aprofundada. Sim. Reforça que ninguém edifica sozinho e que a cidade ela é feita para as pessoas e não para a maneira como você acha que ela tem que ser. Sim. Hoje eu acredito muito que as cidades precisam fazer o orçamento participativo, ou seja, a Granja Viana tem que dizer para a prefeitura o que ela quer. O Jardim Panorama o que ela quer, o Jardim Japão, Caucaia, o Jardim Belisário, a região central, dizer cada uma das regiões o que precisa. Mas o problema é que muitas vezes o prefeito não executa o que essas localidades querem. Mas você... E aí você vê ônibus de graça aos domingos, onde a pessoa... Para visitar a vovó, né? Para visitar um parque, quer dizer, por que não faz um parque perto da casa da pessoa? Mas eu sempre tenho uma pergunta que eu penso, sabe? Assim, eu vejo, né? Por exemplo, será que uma prefeitura, ela dá conta de atender todas essas demandas? Porque hoje hoje a Cotia tem uma população de quantas pessoas? Pode tomar uma água, por favor. 274 mil habitantes. Tá bom. E quantos municípios? Eu não tenho essas informações, porque, lógico, meu foco não é exatamente esse. Quantos bairros? Quantos bairros, digamos? Bom, na verdade, nós temos só nomes de loteamentos. Tá. Não existe, assim, bairro. Mas que seja... Bom, nós temos são 115 mil domicílios. Tá bom. Ok. Você acredita que uma gestão pública consegue atender essa demanda todos esses domicílios? Consegue, porque, poxa, hoje nós temos tecnologia, certo? Então, bastante. Você consegue comprar pelo iFood. Você imagina que você compra sua refeição pelo celular. Sim.
O celular não está dentro do, né? O restaurante não está dentro do celular, o restaurante não está na sua casa, Sim, mas eles se aproximaram. é lógico. Então, uma prefeitura que ela esteja informatizada, primeiro que aí você consegue encontrar o porquê que as pessoas estão deixando de entrar na economia lá em Caucaia, onde nós temos a maior quantidade de pessoas vivendo de auxílios assistenciais, estão lá no distrito de Caucaia. Olha, não tinha essa informação. Então, como que você vai colocar assim, 68% das pessoas que moram em Cotia tem renda familiar abaixo de R$ 3.800, Roberto. Então são difícil. dados que eles precisam estar assim sendo visualizados pelos gestores públicos para ver que dentro dessas 5 coisas como a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a partir do momento que você tem essa transparência dos gastos, você fala, opa, estão comprando aí o DIU, aquele anticoncepcional. Sim. Encontra na internet hoje em dia por R$ 65. Não sei porquê, talvez, né? Alguém pode explicar que na compra da prefeitura estão pagando quase R$ 300. Por unidade. Da mesma peça. Tá. Então, assim, vê que dinheiro tem. Exato. Mas o desperdício também pode estar acontecendo. Pois é, exato. Tá vendo? Então, uma população hoje daqui de Cotia, ela precisa dessa gestão direta, responsável. E isso, é isso que me indignou. E nesse propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas, que eu saí lá da crítica do sofá e resolveu fui concorrer à eleição. Sim. Foi muito bom. Eu recomendo, venham para a política. Nossa, que bom. Jura? Assim mesmo? Recomendo. Puxa, venho até pelo Partido Novo, estuda lá os princípios e valores. Se for algo que você concorda, ou procura um outro partido, mas vai para a política, porque os cargos não ficam vazios. Se você não vier para disputar, ela acaba sendo aí, você vai ser dirigido por quem não tem responsabilidade como você tem. Agora, mudando de tema, entrando exatamente, eu gostei muito. Agora, entrando num tema que é o meu terreno, que é a psicanálise, né? Que é a saúde mental, que eu falo bastante aqui de saúde mental e negócios. Eu estou bastante posicionado para falar de saúde mental, individualmente para as pessoas, nas empresas e também de negócios. Esse é o meu grande foco, tem sido o meu grande foco, né? Vou fazer uma pergunta agora de psicanalista para você. Do que Fernando Confiança tem medo? Medo é o meu livro que eu acabo de lançar, que eu, na verdade, lancei recentemente, que é Onde há medo, há desejo. Então, do que é que o Fernando Confiança tem medo? Eu tenho medo de tudo, viu? Essa que é a verdade. Por isso que eu fui trabalhar com planejamento. Nossa, isso explica. Porque você quer ter o controle na mão. Poxa, como é que esse telhado não vai cair na cabeça das pessoas? Isso é um medo. Sem dúvida, claro. Então, aí fui estudar cálculo, projeto, como construir a coisa correta para poder superar esse medo. Eu acho que essa é uma referência que eu acho que a vida, na verdade, outro dia me perguntaram sobre o que é a vida. Você também vai perguntar isso? Não vou te perguntar, mas você pode falar, responde. Isso não estava no meu roteiro. Mas o que você acha da vida? A vida, a gente está entretido. Sim, sem dúvida. Entretido em superar os medos. Isso. Entretido em trabalhar. Entretido em estar com a melhor companhia, estar no alimento. Ótimo. Produzindo alimento, né? Ótimo. A vida a gente está entretido. Inclusive, se você ficar muito entretido com o seu medo, aí você pode ficar paralisado. Sem dúvida. E paralisa mesmo. Não é mesmo? Paralisa mesmo. Eu diria bem isso, né? Eu tenho um conceito de vida. Aliás, eu tenho 2 conceitos de vida que, quando essa pergunta ela aparece para que seja respondida, eu penso assim, né? A vida talvez se resuma em amor e trabalho. É uma forma de responder. E a outra, que é uma digamos assim, uma fala mais psicanalítica, né? Mais para o caminho da saúde mental, da psicologia, né? Que eu diria que a vida é algo sem sentido. Então, assim, é dar sentido ao que não tem sentido.
Se você não der sentido à sua vida, ela não tem sentido, né? É um propósito. É a propósito, que isso é bem desse jeito, né? O sucesso muda as pessoas? Olha, eu acho que a gente consegue responder isso quando a pessoa é retirada do sucesso. Aí que a gente vai realmente ver se a pessoa mudou. E ao contrário também, quando você tem a pessoa sem sucesso, que ela é lançada ao sucesso. Você também a conhece, porque a pessoa... eu conheço alguns casos de pessoas que se transformaram completamente depois que elas tiveram acesso ao sucesso. Sabe, a minha visão é que seria como você está dirigindo um veículo. Isso. E aí você é colocado dentro de um veículo de Fórmula 1. Você não tem a menor noção de como é que é pilotar aquilo. Sim. Que seria, vamos dizer, colocado alçado ao sucesso. Sim. Então, possivelmente, ela não vai desempenhar da melhor forma. Sim. Concorda? Agora, assim, eu tenho um pensamento que sim, que eu concordo, mas eu tenho um outro pensamento que eu acredito. Há pessoas que estão completamente preparadas, embora elas não tenham consciência de que elas estão preparadas, mas elas estão preparadas para aquele momento. Muito bem. E a pessoa se dá muito bem. Mas aí que tá, ela se preparou para pilotar o carro de Fórmula 1. Ela se preparou. Muito bem. Então, até sem saber e sem esperar, muitas vezes. Então, a gente precisa estar preparado para o sucesso. Sim, tá certo. E quando eu falo que a pessoa daí, a gente reconhece ela, na verdade conhece ela, quando ela sai daquele carro de Fórmula 1 e volta para andar na sua bicicleta, ali é que ela vai aparecer mesmo se ela mudou. Porque aí ela vai mostrar se ela vai ser uma pessoa rancorosa, se ela vai ser uma pessoa amargurada. É verdade. Você sabe, você acredita? Eu trabalhava em um banco aqui no Brasil, chamava-se BCN, Banco de Crédito Nacional. Tinha na Faria Lima, inclusive, uma agência. Eu passei por algumas unidades e eu acabei ficando... Foi meu segundo emprego depois dos diários associados da empresa do Chateaubriand. Eu fiquei lá 7 anos, fiquei 7 anos e 7 meses, fiquei um bom tempo e tal. E teve um momento que eu fiquei como se fosse estagnado, assim, uns 2 anos. Aí entrou um diretor do banco que tinha um relacionamento mais de próximo comigo. Ele via o meu jeito de trabalhar, uma forma e tal. Um dia ele me chamou na mesa dele, na sala dele, era um aquário de vidro assim gigante. Ele falou, senta aí, Roberto. Ele sentei, ele falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar logo 3 promoções. Porque você já passou do tempo de ter as promoções aqui, você aí fez uma série de elogios e eu aceitei todos. Aí ele me promoveu para um cargo que era assim, como se fosse um assistente de gerência, alguma coisa assim, sabe? Um subgerente, na verdade, me lembro como se fosse. Aí você acredita que eu senti na pele uma coisa? Havia coisas que eu comentava com os meus amigos, os meus colegas que almoçavam comigo todo dia, que eu já não podia mais conversar com eles. Porque eu ia conversar e eles perguntavam isso e aquilo. Eu falei, gente, eu não posso falar. Eu não posso comentar porque agora eu estou numa condição que eu não posso, se eu for comentar, isso virar um assunto comum entre as pessoas, né? Eu vou perder minha posição. E eu não quero perder minha posição. Vai prejudicar você. Isso vai. Você e também... Isso vai prejudicar as outras pessoas também. Aí eu escutei de um amigo, até Maurinho, me lembro o nome dele, muito meu amigo, que disse, nossa, Roberto, você mudou, você é uma pessoa completamente diferente. Aí eu sentei com ele e falei, eu era muito jovem, tinha 20, sei lá, 22, 23, não sei, alguma coisa assim, antes dos 26, 27. Eu falei, olha, Maurinho, a questão é a seguinte, eu não consigo mais ser a mesma pessoa. Por isso. Então, foi um sucesso, entendeu? E que eu realmente tive que me tornar diferente. E eu sempre tenho uma outra história que é a seguinte. Eu vejo a Rede Globo, porque a Rede Globo sempre foi um canal de televisão que eu gostei muito. E a Rede Globo é assim, quando você perde o crachá da Rede... E eu trabalhei lá como repórter. Quando você perde o crachá da Rede Globo, ou quando você vê a pessoa perdeu, eu costumo brincar, entre aspas, eu comento com a minha esposa, a pessoa que perde o crachá da Rede Globo e vai para uma outra emissora, você vê essa pessoa completamente diferente. Mas, Fernando Confiança, agora bate bola, é jogo rápido. Perguntou, respondeu. Um livro. Um livro que eu estou escrevendo.
Chama Carruagens do Amanhecer. Ótimo, lindo. Poesia, ficção, o que é isso? É uma Arquitetura, ficção, uma aventura muito bacana aqui. E eu agora estou com a terceira pessoa lendo e eu vou aguardar os comentários para você. Pra daí colocar ele aí. Uma música. Antes da Giovana servir para nós o que a equipe dela, a nossa nutricionista maravilhosa, antes de servir o que foi feito para nós, né? Esse bate-bola. Tudo que é produzido por Legião Urbana, para mim, nossa, maravilhoso, né? Uma cidade. Uma cidade, Piracicaba. Piracicaba. Uma praça. A Praça da Sé de São Paulo. Um arquiteto. Edu Rocha. Edu Rocha? Achei que você fosse falar Oscar Niemeyer. Não, puta, gente. É unanimidade, mas ele tem as suas deficiências. Né? Só ver alguns projetos, como é que estão aí. É verdade. Dá uma olhada em Edu Rocha aqui. Nossa. Um brasileiro que você admira? Ayrton Senna. Nossa. E uma palavra para definir Cotia? Palavra para definir Cotia. Essa é uma pergunta bastante... para trazer em uma palavra, né? Em uma palavra. Ou uma frase. Esperança. Gente com esperança. Esperança é a possibilidade de que algo aconteça com o passar do tempo. Nossa, era a próxima pergunta que eu faria para você. Está escrito aqui, ó, uma palavra para definir esperança. Né? E o legado, daqui 50 anos, quando alguém contar a história de Fernando Confiança, o que você gostaria que nunca deixasse de ser dito a seu respeito? Que confiança é acima, tem que ser tudo. Confiança acima de tudo, é isso. Você sabe que você falando, eu estou também refletindo, eu colocaria confiança e respeito, né? Confiança é isso. E gosto muito, né? Você ilumina cidades há muitos anos, mas quem iluminou sua vida? Deus. Olha que interessante, bonito. Gente, estamos chegando no fim. Antes aqui das delícias que Giovana vai servir pra gente, a equipe, ou enfim, vão trazer. Eu tenho uma reflexão. Toda história muda quando muda a forma do que nós a contamos. Quem aprende a escutar, descobre o que o barulho escondia. Às vezes uma pergunta vale mais do que uma resposta. Nenhuma transformação começa no outro, ela começa dentro de nós. A vida muda quando a conversa muda. Então, assim, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, desse episódio, e dizer para vocês que as melhores conversas não terminam quando o vídeo acaba, elas continuam dentro de nós. Esperemos que essas conversas possam continuar. Obrigado por estar conosco em mais um episódio de Lugar de Fala. Até o nosso próximo encontro, porque realmente aprender continua sendo o primeiro passo para transformar. Um beijo para vocês que estiveram conosco. Obrigado, viu, Fernando Confiança? Muito obrigado pela presença. Bom, agora temos os nossos convidados, queremos chamar os nossos convidados para que estejam conosco para degustar o que nós fizemos. Pode deixar ligado. Nós não, a Giovana. Faz parte da nossa equipe. Giovana, nós já temos pronto? Já? Eu gostaria que se aproximasse aqui do meu lado Fátima Marinho, que é a minha esposa, é psicanalista, neuropsicóloga, é presidente do Rotary, tá? Fátima também agora é presidente do Rotary, é diretora da plataforma Live. Pega a sua cadeira, se acomoda com a gente. Walter Alfredo, por favor, se acomode com a gente. Giovana, se você quiser ficar conosco também, você é bem-vinda aqui. Caio também. Temos aqui um grande público. Então, eu estava falando da Fátima, né, que ela é a diretora também da nossa empresa, que é uma consultoria, nós fazemos projetos, nós fazemos atendimento a empresas, a pessoas. Pode ser vindo a gente, pode ficar, né? Nossa, e Giovana. Eu já dou uma oportunidade, você apresenta o que você fez, Giovana, né? E também quero agradecer aqui ao Espaço Família Kaizen, na presença do Walter Alfredo, que é o proprietário do espaço. Agradecer a Giovana, né, que é nutricionista, tem uma passagem por grandes empresas,
a culinária de luxo, né? Então a gente está hoje experimentando uma culinária de luxo. Temos o Caio, que está conosco também. E é isso, gente. A vida é maravilhosa quando a gente está rodeado de pessoas incríveis, de amizades, e de comida boa e de profissionais talentosos como vocês. Alguém quer fazer algum comentário olhando para lá? Você está aberto para vocês? A Giovana pode apresentar o prato. A Giovana fala do prato, agora então, para nós encerrarmos. É você. Vamos lá. Eu fiz rodelas de abobrinha. Aproxima o microfone para dar com berinjela. Elas são grelhadas com páprica defumada no óleo de coco, para favorecer a saúde, que a gente também pensa nisso. Romos de grão de bico com beterraba assada. Tá. Um pouquinho de tomate. Esse tomate ele é feito no azeite trufado, nozes e manjericão. Que delícia! Parabéns, parabéns, parabéns. Gente, olha isso. Isso é uma obra de arte. É uma obra de Não, arte. poder vivenciar isso todos os dias que eu venho aqui na Família Kaizen, isso está sendo uma vitória. Nossa, sem dúvida. Né? Sem dúvida. É uma bênção de Deus também. É porque a gente consegue vivenciar o dom das pessoas, né? Isso. Então é muito bonito de ver as pessoas, né? Vivendo no seu alto potencial. E eu e a Fátima, que atendemos pessoas, né, com demandas, com várias demandas, né? Eu acho incrível quando eu vejo pessoas colocando o talento delas a favor do mundo. É incrível. Quando você coloca o seu talento, isso vai agora é uma fala para você, né? Faça da forma que você achar mais adequado, mas quando você consegue colocar o seu talento em movimento e você impacta a vida de uma pessoa, é incrível. Eu, com a minha esposa Fátima Marinho, a gente tem um pensamento que é assim: deixar o outro melhor do que quando nós os encontramos. Ou, na verdade, o encontramos, isso vai no plural, né? Eu acho que é isso. Se a gente consegue, né, Fátima, fazer isso, né? Sim. Boa tarde a todos. Então, nós estamos entrevistamos, né, o Fernando, que falou de arquitetura, e nós temos um programa maravilhoso chamado Arquitetura das Emoções Humanas, porque o nosso cérebro também, que é dividido em camadas, é uma arquitetura. E esse treinamento que nós oferecemos para líderes, né, de empresas, de instituições, é focado nas emoções humanas, porque desde o nascimento, né, até o seu último suspiro, o ser humano é ligado, envolvido por emoções. Então, hoje nós estamos aqui até emocionados, né, vamos dizer assim, com a entrevista do Fernando. Muito obrigado, Fernando, por ter vindo, né? E também com a gastronomia maravilhosa, né, da Giovana Martins. E aqui fomos recebidos pelo Walter e pela Laisa. Então é um momento assim muito bom, que todas as pessoas poderiam estar participando, poderiam estar sendo entrevistadas e que elas saiam daqui melhor do que chegaram. Isso, né? Perfeito. É esse o nosso desejo para todos. Perfeito. Se você deseja ser entrevistado por mim, vai ser um privilégio enorme. Eu te garanto que você vai gostar muito. Diversão garantida ou o seu dinheiro de volta. Eu prometo. Obrigada. Eu também apoio. Tá ótimo, então. Beijo, beijo. Até o próximo episódio. Tchau, gente.